Tudo bom? Tudo bom, já já? Tudo bom, gente? Ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo várias atividades, tanto na parte de música, sustentabilidade e ativismo ambiental mesmo, e a gente precisava de ter uma voz. E a gente foi convidado nesse projeto para que a gente pudesse falar desses temas que são tão relevantes para a gente, de uma maneira que a gente pudesse explicar e expor para as pessoas visão de pessoas que estão ali inseridas de fato. E mais do que isso, em algum momento, estimular também essas pessoas a que a voz delas ressoe de uma maneira muito mais alta, muito mais direcionada, para que a gente consiga atravessar esses momentos tão desafiadores no que representa tanto a gestão ambiental, quanto a vida de uma cidade no coração da Amazônia, como a nossa linda metrópole morena, que é Manaus. Então, eu queria que você, por favor, se apresentasse um pouquinho para a gente, e aí a gente vai continuando, por favor. Beleza, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Diogo? Feliz aí que esse teu projeto é necessário para a gente poder gritar, né, nos quatro cantos aqui da cidade, todos os desafios, né, para a gente que empreende ali na Bacia do Tarumã. E, claro, trazer para o foco principal essa questão da crise climática, né, que bateu na nossa porta sem pedir da licença, né, nos nossos empreendimentos. E obrigado pelo convite. Eu me chamo Jadson Maciel, né? Eu sou empreendedor social, sou pai, ah, tenho alguns projetos sociais aí do qual a gente vem desenvolvendo. A gente trabalha diretamente com gestão de recursos hídricos, gestão de resíduo sólido. Na ponta mesmo, a gente conseguiu, através das nossas militâncias aí no decorrer desses anos, chegar nesses lugares onde acontecem tomadas de decisões, né? Perfeito. Então, para a gente, né? Eu falo a gente, é eu representando todo o Sim. movimento, né, Diogo? Sim. Então, para a gente tem sido muito interessante estar nesses lugares, porque eles acabam tomando decisões sem a gente estar participando, né? Que é Com uma coisa que eu certeza. venho batendo muito, né? Poxa, como é que vocês discutem coisas sem nos consultar? Quem está lá somos nós, convida a gente. Então, assim, para a gente poder estar ali, nesses lugares, hoje, tem sido muito significante, né? Para a gente poder fomentar, né? O que a gente vem desenvolvendo ali no Tarumã. E, claro, né? Envolvendo muitas coisas, principalmente o cenário da música, que o Tarumã, ele, através da bacia do Rio Tarumã Sul, né, do qual eu estou como agora secretário executivo da Bacia do Rio Tarumançu. Diga-se por passagem que é o único comitê daqui do nosso estado, né? É meio constrangedor, porque a gente fala da maior bacia hidrográfica do planeta, com apenas um comitê para fazer gestão de todo esse corpo hídrico. O Jajá, desculpa, o Jadson é o vulgo Jajá, né? Então, desculpa, até é difícil falar, mas Com vontade, já já mesmo. esse comitê de bacia, eu queria que você explicasse um pouco melhor para as pessoas como que funciona essa gestão dos rios, né? Porque muitas vezes as pessoas, o que eu percebo é que as pessoas elas fazem uma confusão, o que é público não é de ninguém. E aí, por conta de não ser de ninguém, ele não tem um certo cuidado. E o que seria esse comitê de bacia e qual o papel que ele tem nessa gestão desses recursos hídricos? No caso, é a bacia do Tarumã, né? Mas queria que você explicasse um pouco, por favor, dessa questão do comitê mesmo, né? Claro, claro. Quando a gente fala de água em abundância, a gente fala de Amazônia, né? Então, quando a gente fala de Amazônia, a gente fala do corpo do órgão gestor, né? Que a ANA, que é a Agência de Água e Saneamento, é ela que rege os 247 comitês hoje instituídos por ela. Certo. A ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? E também a parte de saneamento básico. A ANA é a que coordena ali essa questão, né? De todos esse grande desafio de complexidade que é a questão do saneamento básico no Brasil, não só no Amazonas. Então, a ANA hoje ela tem 247 comitês instituídos por ela, né? E cada comitê está alocado em cada estado, né? Exemplo, nós, quando a gente fala de comitê de bacias, a gente fala somente do Rio Tarumã-Sul. Certo. E a gente está falando de uma bacia periurbana, né? Da qual o comitê identificou que o Rio Tarumã-Sul, o ponto e foco principal daquele corpo hídrico é turismo. Certo. Não tem outra forma da gente extrair algo daquele lugar. Foi identificado o potencial estrondoso de turismo naquele lugar.
Então, o Comitê de Bacias Hidrográficas ele vem trazendo todo esse modelo de gestão, né? Através, claro, da ANA, que é a Sim. Agência de Água e Saneamento Básico do Brasil. Então, o comitê ele tem como principal desafio fazer a gestão desse corpo d'água, né? E isso que você está falando, trazer em tempo real para não só para os usuários e também para os empreendedores que estão desenvolvendo atividade comercial ali. Sim. E quando a gente fala disso, a gente abrange muito, porque o Tarumã, hoje ele é ocupado pela indústria, né? Ele é ocupado pela moradia, né? Que a gente tem inúmeros condomínios ali, né? Então destaca-se que todas essas empresas e essas moradias, nesse momento, né, elas são irregulares, assim como os flutuantes, fora os que estão documentados, né? Que a gente tem ali, se eu não recordo, é 6 ou é 8 do flutuante documentado de ponta a ponta, o seu é um deles. Então, o comitê ele vem trazendo esse modelo de gestão de forma descentralizada e participativa. Entendi. Ele é formado por... eu já tive a oportunidade numa das reuniões, né? E percebi que tinha, assim, pessoas da universidade, pessoas... São pessoas de diferentes setores com uma visão da gestão mesmo, né? O comitê ele é instituído por todos os órgãos gestores, poder público, sociedade civil e o Perfeito. usuário. Então, hoje, o Comitê de Bacias do Rio Tarumançu ele tem assentos formados pela UEA, pela UFAM, pelo INPA, pelo CREA, pela CRBio, né? Porque também Pela... pensar, né? Se um órgão colegiado que trata de meio ambiente e não ter esses órgãos... o que é produzido no INPA, o que é produzido na UEA, o que é produzido na UFAM é extremamente relevante. Ali tem extremamente pessoas competentes que desenvolvem um trabalho lindo ali dentro. Sim, E a tem que gente ser está aproveitado, falando, né? a gente tá falando da área científica, né, Diogo? Então, assim, a ciência ela é necessária para o Sim. planeta, né? Mas aí a ciência também precisa sair daquela redoma e entender de fato o que está acontecendo ali na ponta, que Sim. nós estamos ali na ponta Sim. e a gente sabe dos desafios. Então, o comitê ele tem como principal desafio identificar todos esses atores, né? Esse trabalho vai começar, acredito eu, ano que vem, que é o nosso tão sonhado plano de bacias, que aí eu vou conseguir te responder melhor, né? Porque qual é o papel do comitê? Fazer gestão do corpo hídrico. Sim. Como que faz gestão do corpo hídrico? Acionando e identificando todos os atores que estão na bacia. Quem são os atores? São os moradores, os ribeirinhos, são os empreendedores que estão desenvolvendo atividade ali, são os condomínios, são as marinas, são os postos de gasolina, são os condomínios e a própria indústria. Então, o comitê ele tem como grande desafio identificar todas essas pessoas, trazer para uma conversa, porque esse estudo vai sair, o nosso tão sonhado plano de É um bacias, sonho mesmo. que é um estudo que foi feito, a gente concluiu esse estudo, o termo de referência foi entregue para o Estado em 2019, pasme. 2019 foi entregue o termo de referência, que é o documento pronto para o plano poder ser ativado. Então, de 2019 até agora, a gente passou por todo esse desembaraço ali para poder, de fato, pegar o termo de referência, que é um documento, e trazer para a prática. Que, na verdade, o termo de referência acaba sendo um norte, né? É o norte. É o norte que você vai seguindo as diretrizes, que aí você vai propondo para os órgãos, e aí os órgãos vão agindo, e assim cada um vai fazendo a sua parte. Porque eu lembro que, quando eu tive a oportunidade de estudar, que existia a mata ciliar não deveria ter sido ocupada, né? Existe um regramento, tanto como a área de marinha, quanto a área de preservação permanente, que acabou não sendo respeitado. É evidente que, se a gente for pensar na colonização de Manaus é uma cidade que tem mais de 400 anos, quase 500 anos, era uma outra realidade, você ocupava de outra forma, mas a cidade, Manaus, ela cresceu de uma maneira muito desordenada, né? Eu estava lendo um estudo que estima-se que Manaus, até 2030, vai ter um acréscimo de quase 300 mil habitantes. Talvez seja uma das capitais que mais está sofrendo essa pressão de moradia. Um estudo recente também indicando que mais de 50% das moradias de Manaus são consideradas pelo IBGE como favela. E um dos indicativos mais fortes da favelização do espaço é a urbanização e saneamento básico, né? Então, o saneamento básico, e eu acho que isso é um dos papéis que a gente
quer alcançar no podcast, é explicar para as pessoas o quão importante, o quão é fundamental, o quão é básico a gente lutar pelo saneamento. Porque o saneamento básico, ele, além de ser, você tem uma cadeia produtiva da obra em si, você tem a garantia que você está mantendo o corpo hídrico limpo, a saúde básica você gasta muito menos. Eu que morava em flutuante, pelo menos, né, com essa seca, o flutuante agora ele está na terra, mas assim, a gente estava mais expostos à doença de pele. A gente percebia, porque a gente usava no dia a dia uma água não tratada. E assim, não quer dizer que é uma doença de pele, não, é porque a água não tratada. As pessoas não dão valor do que é ter uma água transparente na torneira. É Não. assim, só quando você não tem, isso que é uma coisa que eu acho, por que a gente tem que chegar a esse ponto? A gente tem que perder ou passar muita dificuldade com o recurso para dar um valor, né? E isso é uma coisa que eu espero muito que o comitê, na verdade, é um dos poucos caminhos que eu vejo o comitê. E eu acho que o comitê, para mim, ainda tem um papel mais importante. É claro que ele vai propor as soluções, mas eu acho que é estimular a criação de outros comitês, né? Se você for pensar as grandes bacias, as subbacias amazônicas que tem aqui, a Calha do Madeira, a Calha do Juruá, a Calha do Tapajós, a Calha do Branco, você pensar assim, poxa, esses espaços também necessitariam de um comitê justamente para ajudar. Você me falou que o comitê é único do norte? Não. Não, do Amazonas. Do Amazonas. Do Amazonas. Pois é, exatamente isso, Diogo. O Comitê de Bacias, através do plano de bacias, ele vai trazer para o palco principal o ator coadjuvante disso. Quem é um ator coadjuvante? Saneamento básico. Então, o comitê ele tem como grande desafio, a partir do ano que vem, eu ia sair desta agenda. Juro, estava cansado. Imagino. Mas eu falei, cara, não, eu passei 5 anos lutando, batendo, brigando, ouvindo, sofrendo, eu não vou largar o osso agora, porque o plano vai sair, de fato, por definitivo, né? O nosso governador assinou, junto com o secretário de Meio Ambiente, o Taveira. Então, a gente já está com dinheiro em caixa, temos 2.200.000, que foi o valor do plano de bacias. A gente passamos esse último semestre agora, junto com a equipe da SEMA, discutindo, né, se abria a possibilidade de trazer empresas de fora ou se a gente valorizava os cientistas locais, que são os pesquisadores daqui. Certo. Então, a gente tem a própria UEA, que tem um corpo docente assim, estratégico e profissional. Então, resumindo, a gente conseguiu fechar com a UEA. É a UEA que vai coordenar o plano de bacias, né, junto com todos os órgãos fiscalizadores e, claro, o comitê ele vai estar ali. A execução, porque é para o pessoal entender, né? Essa verba está alocada para a contratação do estudo. No período de 2 anos. E normalmente esse estudo faria uma licitação, que aí qualquer empresa de qualquer lugar do país poderia participar. Inclusive, se fosse, poderia, na licitação, abrir até para internacional, né? Exatamente. E eu pessoalmente, eu acredito que esse caminho da UEA, sem dúvida, é um caminho muito melhor, porque também são pessoas que estão aqui, quem já estudou na UEA, na UFAM, no INPA, sabe que são pessoas que às vezes dedicam a vida inteira, né? Então, não desmerecendo o trabalho de ninguém que esteja fora, claro, de outros lugares. Eu também já tive a oportunidade de interagir com a bacia, com o comitê da Bacia do Rio Piracicaba. E como lá o recurso é escasso, só que Piracicaba, eu ouso dizer que deve ter 98%, 95%, 99% de esgoto tratado. Como o esgoto, o recurso é muito escasso, ao longo do tempo, eles entenderam isso. Então, a cidade, você não vê gente lavando calçada com mangueira, porque se fizer isso, o vizinho vai reclamar ou vai denunciar. Porque eles já passaram por escassez. Passaram um período de 1, 2 anos sem ter água, as pessoas mudam. Eu acho que, isso é um testemunho meu, né? Por mais que fosse uma pessoa ligada aos temas ambientais, no meu dia a dia eu não me preocupava muito. Eu achava que quando eu ensacava ou separava o lixo em casa e eu botava lá no local adequado,
eu resolvi meu problema. Da mesma coisa a água, da mesma coisa esgoto, as pessoas não param para pensar nisso. Quando eu fui morar no Flutuante com a minha família, na época, a gente começou a ter que falar assim, pô, eu tenho que tratar meu esgoto. Qual é a água que eu vou usar? A gente como ribeirinhos mesmo, a gente escovava dente, tomava banho, só não cozinhava com aquela água. Cozinhar ovo sim, mas o resto não. Então, tipo, mas foi a partir da escassez. E foi a partir daí que a gente começou a falar, gente, para onde vai o esgoto da casa da minha mãe? E aí a gente começamos a perceber, a gente que estava na beira, né, aqui no Tarumã, que o rio estava cheio de lixo quando descia, que não era lixo que a gente jogava, ou algum morador. Da onde vem esse lixo? Eu acho que isso foi uma coisa que também foi um ensinamento muito grande. Eu queria destacar muito aqui o papel da remada ambiental. Eu acho assim que todo o lixo que ela tirou não vale o que ela inspirou. E isso que ela tirou lixo pra caramba. Tirou lixo e, assim, esses resíduos sólidos, né? De locais que nunca seriam coletados. Uma coisa é você ter um lixão viciado ali, como é que chama mesmo? Um depósito de lixo viciado ali, uma lata de lixo viciada, aquela coisa toda ali que a comunidade está jogando, às vezes por falta de coleta, essa coisa toda. Mas ali pode ser coletado. O local onde a remada ambiental vai, ninguém chegaria, só aquela comunidade, né? Então, eu acho que é um marco na cidade, é um projeto que, com certeza, ele já tem um impacto, tanto que você está no comitê de gestão. Eu, pessoalmente, quando vejo você lá no comitê, eu falo, poxa, o Tarumã evoluiu, porque a gente está ocupando espaços, né? Eu acho que é isso que é a nossa mensagem. As pessoas têm que ocupar espaço. E eu ainda falo mais já. Para mim, o Tarumã é um resumão de Manaus. Ele é o metro quadrado mais caro de Manaus, mas ele tem Cidade das Luzes, que é uma invasão perversa que tem no negócio. Ele tem comunidade indígena, tem indústria, tem turismo, tem uma vida náutica, porque se a gente for pensar, a vida náutica de Manaus, boa parte dela é realizada na bacia do Tarumã. O Rio Negro não é... 90% bem. Porque no Rio Negro, não é todo mundo que se dispõe a ir no Rio Negro. Tanto pela questão da distância entre as coisas, os atrativos, quanto... O risco de navegar. O risco de navegar. Navegar no Rio Negro não é a mesma coisa que no Tarumã. O Tarumã é muito obrigado, ele é abençoado nesse sentido. E já eu queria que você falasse mais sobre o Tarumã mesmo, esses estudos que vocês fizeram, falar sobre os tributários, para as pessoas entenderem que, às vezes, perto da casa dela tem um igarapé que acaba indo no Tarumã, né? Sim. Mas eu quero concluir também essa questão do plano, Diogo, porque o plano de bacia, ele vai começar, e aí a gente vai chegar no ponto principal, que é muito interessante para a gente, que desenvolve atividade comercial ali. Por quê? Porque o plano, no longo dos 2 anos dele, né, que a gente acredita que a gente vai conseguir concluir esse estudo, de fato, no período correto, porque destaca-se que a gente tem um exemplo recente no comitê de Cuiabá, ali no Rio Pantanal, de um comitê de um outro estado que foi fazer o plano de bacias, não foi o estado local que fez, contrataram o serviço de outro estado, e o período do plano são 2 anos e a outra empresa concluiu em 4. Então, assim, tem uma série de desafios. Então, a gente acredita muito no potencial local, nos nossos pesquisadores locais. Então, a gente está acreditando que o próprio professor Carlos Sandro, que está coordenando isso junto com a gente, está sendo criterioso ali na escolha das pessoas para a gente poder fazer esse estudo no tempo ágil dele, que são 18 meses, né? E aí vem a parte principal, porque o comitê, além dele identificar todos os gargalos e atores principais, o comitê ele também vai trazer para foco principal a concessionária, que é hoje o nosso problema de saneamento básico, que também vem trazendo não só carga de esgotamento, mas o próprio resíduo sólido. E pós-plano vem a melhor parte, que aí é quando o comitê ele dá um salto, que é a parte da cobrança. Que aí a gente vai brincar mesmo só com quem quer brincar mesmo. Porque, na verdade, o comitê vai ter poder,
o estudo vai ter o balizamento das ações que vão ser realizadas Ele vai ali. identificar todos os gargalos. Se tem hoje 947 flutuantes, 700 e pouco no Tarumã e 200 e pouco no Tarumã, não, 700 e pouco no Tarumã Sul e 200 e pouco no Tarumã Mirim, que eu não estou lembrado bem do número correto, ele vai identificar, ele vai falar, só cabe 100 flutuante. Certo. Todos os condomínios Vai fazer que tem estudo de carga, né? de tudo, Na carga verdade, física tudo, né? e carga hídrica, né? Sim. Então, todas as condomínios que tem praia, o comitê vai bater na porta de cada casa daquela ali, de cada mansão daquela. Pasmem, só temos 2 mansões daquela que tem autorização para ter praia. Somente 2. Porque para a pessoa botar uma praia ali, particular, ela precisa passar pelo acrivo do comitê. Então, Porque a praia particular, só para o pessoal entender. Eu comprei um terreno na beira do rio e esse rio tem um acesso. Só que ali embaixo não é uma praia natural. não é. O leito do rio é um barranco, seja lá o que for. Aí a pessoa, o trâmite legal seria IPAAN, comitê. Posso construir aqui? Não, o comitê, quando tu manda para o IPAAN automaticamente Já- manda para o comitê. E aí o comitê é uma gestão descentralizada e participativa. Então a gente traz para plenária, em ordinão. Na verdade, o comitê ele traz o problema à tona, É né? uma reunião ordinária com todos Não os está membros dentro de um ali gabinete participando. fechado, Não tá. eventualmente. Né? Então é decidido ali. Aí a pessoa que está solicitando aquela praia, ela tem que trazer todo um estudo de impactos e não impactos. E aí, se ela trouxer um estudo com não impacto, a gente aprova e a pessoa faz a praia dela. Eu acredito muito que o comitê ele não é ele não é um óbice a ninguém. Ele só quer que seja cumprida a lei. E A gente quer fazer uma gestão organizada. E se a lei né? exige um estudo de impacto, um EIA-RIMA, né, que eu acho que é o nome, o estudo de impacto ambiental, você realizar... Pô, se a pessoa está construindo um projeto daquela magnitude, ele tem condição realmente de identificar que aquela praia ali... Assim, que fique claro, né? Ninguém quer punir ninguém, né? Não. É só cumprir a lei, né? A gente quer que todo mundo ocupe o espaço que precisa ser ocupado. O que a gente quer é que as pessoas, que principalmente essas pessoas que têm poder aquisitivo, compreenda o seu papel ali naquele lugar. Então o comitê ele vem trazendo tudo isso, né? Ele vai identificar não só essas casas, porque eu sempre destaco essas mansões, porque a gente fala de pessoas com poder aquisitivo, né, Diogo? E são pessoas que têm poder aquisitivo e têm voz na nossa sociedade, né? Então são pessoas que quando aí eu faço até um apelo a essas pessoas, porque muitas vezes são pessoas que trabalham tanto e às vezes não tiveram tanto cuidado, não foram estimulados ao longo do tempo a colocar a questão ambiental como uma coisa prioridade na vida dele. Ele realmente, às vezes, a pessoa não percebeu, não vamos julgar nesse momento, mas que essas pessoas que estão ali se usem como exemplo. Porque, na verdade, Diogo, assim, quando a gente fala desse avanço pós-plano, a gente vai precisar de todos esses atores. Por Eles têm quê? muita importância. Porque após identificado todo mundo e após o plano ser concluído, e o plano vai dizer a carga física e hídrica, quantos flutuantes ficam, quantas mansão fica, que na verdade a gente não tem interesse em tirar ninguém. Porque a gente quer que as pessoas fiquem, porque pós-plano vem cobrança. E a cobrança é a melhor parte, porque através da cobrança sobre o uso da água, não importa se você está sobre a água, se você estiver magiando a água, você também vai entrar na cobrança. Isso funciona, isso não é invenção do Tarumã. A ideia é cobrar uma taxa ambiental dos usuários, de cada um no seu nível. Cada um vai ser... É um critério que já existe em outros comitês do Brasil. Recentemente foi aprovado agora do comitê de bacias daqui de Palmas, Tocantins, que começou a cobrança, né? Passou por toda essa discussão que a gente está falando e começou a cobrança. Quando começa a cobrança, o comitê cria uma agência, porque esse dinheiro ele volta para o comitê. É mais ou menos o que Jericoacoara faz? Mais ou menos. Jericoacoara você chega, estaciona num local pré-determinado e para acessar, mais ou menos o que Fernando de Noronha também faz. Mais ou menos. Todo mundo é o uso sobre a água, todo mundo paga. E esse dinheiro volta para o comitê poder fazer a gestão dele. Cria-se uma agência e essa agência tem monitoramento em tempo real. Eu acho que a grande questão é você botar à luz os problemas e as soluções. Né? É por isso que a gente não quer botar ninguém para correr dali. A gente vai precisar deles, principalmente as pessoas que têm poder aquisitivo, porque a questão da cobrança ela vai entrar conforme o seu poder aquisitivo.
Se eu vou mexer numa comunidade ali da Marina do Davi, que tem um monte de morador, que dentro do plano de bacias eles também vão entrar numa crive de fica ou não fica, e se ficar vai pagar, mas se pagar vai pagar um valor mínimo. Eles provavelmente são inscritos em programas sociais. Exatamente. Então, o importante é regularizar, né? Você é um morador, você vai... você não consegue comprar uma estação de tratamento? Então, qual é a solução que você tem? Financia? Você vai ter uma coleta? Tem que ter solução, né? E a gente tem muitos atores ali, né, Diogo? Se a gente for trazer também um outro ator principal que a gente enxerga, nós, comitês, as garagens de barco, que são também pessoas de poder aquisitivo. Sim. A gente está falando de barco de mais de 40 milhões de reais, sim, que 5 mil reais por mês para ele não é nada, para ele poder deixar o barco dele estacionado. Então, a cobrança ela é o ponto focal do Comitê de Bacias Hidrográficas, de qualquer comitê do Brasil. Mas e esse ponto não é um ponto que, eu não estou falando de uma maneira generalizada, né? Não são essas pessoas que, por conta de não quererem pagar, porque a vida inteira não pagaram, elas não podem ser um obstáculo à execução desse plano, porque ela vai mexer com muita gente, né? Vai mexer com muita gente. O estudo em si, ele já vem, como ele não é um modelo novo, é uma coisa que já é... uma praxe jurídica. Executada já em muitos estados, sim. Então o próprio plano ele já vem trazendo modelos ali de proteção e estratégia para fazer com que essa pessoa não se sinta agredida, vamos dizer assim. Mas eu estou aqui há muitos anos, por que tu quer me cobrar agora? E o meu pai, né, que a gente vai ouvir muito isso. Eu estou aqui, terceira geração. Falei, pois é, mas agora existe uma gestão. E essa gestão é necessária para fazer esse corpo hídrico ficar vivo ainda. Né? Então, resumindo, o plano ele vai vir com o seu estudo e pós-plano ele vai identificar os atores e começar a cobrança. E com a cobrança a gente vai, de fato, trazer ordem para aquele corpo hídrico, sim, trazendo para o cenário os órgãos fiscalizadores. Né? A gente está com uma moção transitando para lá e para cá, que a gente já chegou a conversar sobre isso, que é trazer o órgão principal, o gestor fiscalizador, que é o Batalhão de Polícia Ambiental, que sim, hoje está alocado na Marina do Davi, né? Que no nosso olhar comitê, não olhar Jadson, no nosso olhar do comitê, não faz sentido eles estarem ali, porque na nossa moção a gente pede que o batalhão saia de dentro da comunidade da Marina do Davi e venha para a foz do Rio Tarumã-Sul. Que esse órgão gestor, de fato, comece a fiscalizar. Ninguém entra, só sai. Flutuante nenhum entra. Garagem nenhuma entra. Pera lá. Isso já é uma conversa antiga, né? De fazer... Eu acho assim que, de verdade, a chance disso acontecer hoje em dia é muito maior por conta da experiência que o governo do estado teve com as bases Arpão. Eu acho que o governo do estado já deve estar indo para a segunda ou terceira base Arpão. E assim, eu já conversei com o pessoal que trabalha em fiscalização da Polícia Federal. Para eles foi uma mudança positiva na fiscalização. A gente não pode esquecer que o estado do Amazonas ele é maior do que a região Nordeste inteira. E, às vezes, falta estrutura de fiscalização. Eu acredito assim, que o comitê, a voz que a gente está dando para esse tipo de assunto é também para que, na Assembleia, os deputados sejam mais sensíveis e consigam também colocar emendas parlamentares nesse tema, que nem sempre que vai ter gente olhando para eles, não é só... gente, pelo amor de Deus, não é que eu queira que não tenha verba para um posto de saúde, mas vários já colocam verbas num posto de saúde. Será que ajudar esse processo de fiscalização? O IPAAN, eu sei que estava com muita dificuldade ainda de mão de obra. Ainda não abriu o edital para concurso, ele tinha um concurso e tinha várias pessoas... Porque assim, quando a gente pensa num órgão do Estado, fala assim, tem X... tem uma quantidade de pessoas. Mas ali tem pessoas que estão se aposentando, tem pessoas doentes. A gente está falando da Amazônia Ocidental, né? A Amazônia Ocidental. Complexo. Então, para mim, o IPAAN, ele devia ter uma estrutura de fiscalização robusta junto com a Polícia Militar, junto com o órgão federal. A própria SEMAS, município. A nossa bancada federal aí, gente, olha aí, uma sugestão de emenda é o quê? De criar essas células, né? Isso tudo já tem, né? Não estou falando de nada de inventar a roda, não.
a calha do Juruá ela é mapeada. E eu acho que a gente podia ir mais. A gente tem um modelo de interiorização que é fantástico, que são as eleições. A justiça eleitoral, ela chega em todos os pontos do Amazonas e da Amazônia. É evidente que tem um custo para isso. A gente não está falando... eu acompanhei o processo das urnas aqui no estado, dos 67 municípios, salvo engano. 63. 63. Teve várias urnas que tiveram que ir de helicóptero. Isso é um custo altíssimo. Só que você garante a participação do cara, do cidadão. É uma forma de integrar. Mas olha como é uma dicotomia brasileira, né? Você garante que o cara vote, mas às vezes você não garante o direito básico dele, que é de ter uma saúde, de ter uma gestão ambiental. Porque quando você fala de comunidade, os grandes defensores da Amazônia, como um todo, não somos nós até que moramos na cidade, que trabalhamos com isso, até a gente tem um papel, mas são as populações ribeirinhas, os indígenas. Você pode ver aqui no Amazonas, que é um estado ainda mais preservado, você ainda não tem isso não brilha ainda tanto nos olhos. Mas se você pegar, por exemplo, Rondônia, Acre, partes do Pará, o que sobrou de mata são as áreas indígenas. Então, aquelas comunidades ali, aquelas populações, elas têm um papel da sobrevivência delas por si só, mas ela tem um papel global, que é a manutenção da floresta, né? É uma gestão do espaço. Porque o governo do estado do Amazonas, nesse período das queimadas, indicou que mais de 70% das queimadas que ele estava combatendo era em áreas da União. Eu não tenho como comprovar esse dado, eu acho que... Mas, então, assim, o que eu senti desse ano, as queimadas foram... A gente começou a denunciar as queimadas em maio. A gente já via fumaça, porque quando você mora na beira, na cidade, você não percebe a fumaça. Porque a fumaça ela fica numa altura um pouco mais alta do que os prédios, você não enxerga, você está tipo numa cúpula mesmo. Quando você está na beira, você enxerga o horizonte, então você consegue ver a camada de fumaça. Então, esse ano, a gestão do ambiente foi extremamente falha, tanto do público quanto do privado. Porque quando você tem um empreendimento privado, uma fazenda, alguma coisa dentro da lei, e tem um incêndio ali dentro, você tem um dever de combater. E a gente sabe que muitas vezes, como é a área de grilagem, vai de qualquer caminho, né? Fica solto, né? Fica solto. E aí, voltando a esse assunto do Tarumã, então, na verdade, o divisor de águas, por assim dizer, vai ser o plano de bacias. E o plano de bacia, eu particularmente, Diogo, acredito muito, né, por estar dentro desta agenda. Eu entrei no comitê em 2019 e desde 2020 eu viajo, né, representando o nosso estado. São 5 viagens, são 5 reuniões em estados diferentes, onde a gente discute todos os problemas de recursos hídricos nível Brasil, né? Certo. Então, baseado nessas experiências e estando com os outros comitês, com outras frentes de comitê, eu acredito sim que a gente vai trazer uma ordem para aquele corpo hídrico, e a gente estima ali uma data, o plano começando 25, terminando em 27, a gente chuta ali que até 2030 a bacia do Rio Tarumançu ela vai estar exatamente do jeito que a gente sonha, ordenada, organizada, 24. né? E, de fato, o turismo acontecendo de uma forma responsável e fazer daquele lugar um ponto focal de turismo. Sim. Né? Não fazer com que... Claro, a gente precisa valorizar todas as comunidades, mas a gente está falando de uma bacia periurbana que está do lado da cidade, né? Que a gente vai já chegar na parte de esgotamento sanitário. Então, o plano ele vai trazer o ator principal da discussão, que é a concessionária. Sim. Hoje, né? Então, a gente acredita sim que até 2030 a gente vai trazer o Tarumã dos nossos sonhos, que é flutuante ordenado, com a distância mínima um do outro, flutuante todos devidamente documentados, flutuante todos devidamente com estações, sim. Flutuante todos com energia renovável, né? Quem tiver acesso à energia da cidade, ok, quem não tiver... quem tiver, você tem um processo... eu acho assim, é um sonho realmente, porque você vai
regularizar. Porque as pessoas elas confundem um pouco. O papel do Estado é fornecer essa regularização dentro de uma perspectiva de um estudo, né? Você não pode, dentro de uma mesma área, ter uma carga, por exemplo, vamos dar um exemplo, esses rios que são muito poluídos, o Tâmisa, o Tietê, o próprio rio Piracicaba, e vários outros rios que sofrem com a poluição urbana e industrial, o rio não morreu de um dia para o outro. Ele é um processo, né? É um processo, assim, muito... Ele é lento aos nossos... Desculpa. Ele é rápido demais. Porque, às vezes, com a visão humana, que nossa vida é muito curta, você fala... Você tomou banho na ponte da Bolívia. Também. Isso foi há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Sim. E o que eu estou dizendo? Para a gente, esse tempo é relevante. Para o Rio, não é, mas o Rio, da mesma maneira que daqui a pouco ele vai se reestruturar. Depois você vai falar sobre essa questão do esgotamento sanitário. Mas a partir do momento que você para de jogar, o Rio vai seguir, né? E uma hora ele vai estar limpo. Sim. Dentro ele de uma se realidade regenera, humana. né? A natureza tem esse poder de se regenerar, né? Isso é muito lindo. A natureza, ela mostra pra gente de uma forma muito clara, só quem não quer ver mesmo, que a gente passa por esse processo de desencarne, tu vai embora e a natureza fica, a árvore cresce de novo, Sim. a água retoma a vida dela, né? Os animais retomam para esses lugares. Então, assim, o Tarumã ensina, quando a gente fala de Tarumã, assim, a gente fala de um grau de complexidade muito, muito interessante, principalmente quando a gente fala de interesse, né? Então, o nosso governo local, ele ainda não percebeu o potencial daquele corpo hídrico. E quando a gente fala de bacia, a gente tem 3 bacias aqui importantíssimas. Mas, pasme, a bacia mais importante para o estado é a bacia do 40. Óbvio. Por quê? Por causa do distrito. Ele abastece na verdade, o distrito na verdade todo. é a bacia do Tarumã, a bacia do São Raimundo e a bacia do 40. Exatamente. E aí, para as pessoas se situarem, o Igarapé do 40 ele nasce na zona leste de Manaus e acaba... a foz dele é no Solimões ou já é no Amazonas? Não, no Solimões, né? Não, é no Amazonas. Já no Amazonas. No Rio Negro. É no Negro ainda. Ah, tá. Deságua ali na Ceasa. Ali naquela região do Ceasa, Mauazinho, ali, aquela região ali. Deságua ali ele. Então, por que tem interesse? Porque imagina, a gente está falando aqui, a gente está falando de pagamento sobre o uso da água, e aqui no nosso estado ninguém paga para usar água. A gente tem, eu não vou dar nome aqui, grandes indústrias, né, principalmente as indústrias de refrigerantes e de água, que estão alocadas dentro da cidade, que estão a cada segundo tirando metros e metros cúbicos de água sem pagar R$1. E água subterrânea, que é um outro problema que a gente tem, que não é discutido isso. Ainda não chegou nessa fase. Ainda não é. Os pesquisadores, até dentro mesmo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e dentro do Comitê de Bacias Hidrográficas, a gente já vem discutindo a importância da água subterrânea, né? E da força que é tudo isso. Mas quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que trazer muitos atores. A indústria é uma delas. Você imagina, a indústria está lá tirando metros e metros cúbicos de água para alimentar a sua linha de produção sem gastar nenhum real, cara. Então, assim, é uma coisa que vai ser um grande desafio, sim. Mas se a gente... Vamos centralizar no Tarumã, porque o Tarumã é a bacia periurbana. Mas lá também tem umas indústrias, né? Tem umas indústrias lá também que elas vão... Na verdade, elas vão ser o modelo, né? Porque as indústrias também, seja ela qual for, elas estão inseridas dentro de uma agenda ambiental. Então, elas vão querer... Eu acho que eu vejo com um lado de uma oportunidade delas, total. Exatamente. É uma oportunidade. Elas estão tão ansiosas quanto a gente que esse estudo, de fato, termine, conclui e comece a cobrança, porque ele quer, sim, desenvolver uma atividade séria. E ele valoriza o produto dele, né? Com certeza. O produto dele, que ele pode botar um selinho ali, ó, ambientalmente que respeita o meio ambiente. Ele principalmente para o consumidor da Europa, na Ásia, isso tem um valor agregado à marca Amazônia, que com certeza tem... Olha, eu acho que é um grande caminho, né? O Tarumã vai ser o exemplo e, de repente, que é uma coisa que a gente sempre sonhou, né? De Manaus ser uma referência de gestão ambiental, né? Porque Manaus é uma cidade que às vezes nega esse papel dela, né? Ela é uma cidade que tem pouca arborização. É uma cidade que às vezes as pessoas
a pessoa compra chega num conjunto, ela recebe uma árvore. A primeira coisa que ela faz é cortar a árvore para não ter folha para ela limpar. Aí depois está com ar-condicionado, gastando uma fortuna de ar-condicionado e não sabe por quê. Se tivesse uma árvore, não que o ar-condicionado não fosse necessário, a gente está em Manaus, né? Mas de repente é usar numa intensidade menor, Claro, uma outra forma, consome né? menos energia, né? Então, assim, a gente tem muito desafio, né, Diogo? E quando a gente fala de saneamento básico, Agora fale do saneamento básico o agora. Remada, ele vem, né, trazendo ali em tempo real essa discussão, né? Porque o Remada Ambiental, ele retrata não só a questão dos resíduos sólidos, que está visível, O resíduo sólido é visível, né? principalmente agora, nesse período de estiagem, pode ir em qualquer lugar que tem água aqui na cidade, ou que não tem mais, que está seco, que você vai se deparar com resíduos. E a gente sempre costuma brincar e dizer que cada resíduo tem a foto de um manauara. A gente tem quase 4 milhões de habitantes, e cada resíduo daquele ali tem uma foto de um manauara ali, porque Sim. foi ele que descartou. Ou na cabeça dele, ele pegou todo o resíduo dele que ele produziu em casa, botou na frente de casa, ele pronto, Acabou não é o mais problema, meu. acabou o problema. Agora a responsabilidade é do município. O município que se vire, mas aí se o coletor não passa naquele momento, passa o catador, o morador de rua, e aí em seguida vem uma chuva, e aí em seguida leva esse material para as nossas águas. E eu estou tendo eu posso dar um testemunho sobre a minha experiência com a questão dos resíduos sólidos no centro de Manaus. A gente tem um cuidado danado com o nosso Que bom. nosso lixo. Importante. Só que a gente tem um problema seríssimo. A gente tem que ficar armazenando o lixo interno, porque como lá no centro a coleta ela é regular, mas ela não tem aquele horário muito certo. E no centro, como a gente está tendo uma explosão no número de moradores de rua, principalmente dependentes químicos, eles fazem uma bagunça terrível nesses sacos. E assim, no nosso caso lá, a gente não tem nada que seja de valor para ele. É só resíduo orgânico, plástico, pouca coisa de plástico, mas é mais resíduo orgânico mesmo. A gente não trabalha em grande quantidade em lata ou coisas que vão ter... Isso aí destrói tudo, né? Isso aí é importante, Diogo, porque o município e o Estado não têm braço para poder resolver todo esse problema. É por isso que entra o terceiro setor. Sim. O terceiro setor ele vem fazendo, não desmerecendo o que o município e o Estado vem desenvolvendo. O esforço que se faz, né? Tá claro para a gente e é necessário. Só que a gente traz essa questão da responsabilidade compartilhada, né? O Estado também, o usuário precisa participar, né? E quando a gente fala que essas soluções, esses modelos de negócio, ele vai sair do terceiro setor. Sim. Então, exemplo, quem vai levar um modelo de solução para fazer gestão do material que todo centro produz? Sim. O município não tem braço para isso. É um terceiro setor, é alguém que tenha coragem de abrir uma empresa que, de fato, faça a gestão desses materiais, que passe uma coleta séria, de fato, desvie esse material de aterro controlado e faça com que esse material adentre em cadeia produtiva, fomentando a circularidade desses materiais. Eu ia até falar sobre essa questão da circularidade. A indústria, por exemplo, eu também já li alguma coisa a respeito, que os maiores poluidores do oceano, que provavelmente seja do Rio também, era Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, que é a fabricante da Pepsi, Nestlé. Então, eles eram os maiores produtores. Em algum momento... São, né? A gente não vai, em algum momento, conseguir que eles paguem por isso, no sentido de... Porque eu já vi também, por exemplo, na Alemanha, se você vai com uma embalagem reciclável, que pode ser reciclada, existem máquinas que você deposita e ganha um crédito que você pode usar para qualquer coisa. Então, é um caminho, né? Pensar nessas soluções, porque a indústria também tem que ter o papel dela, né? A gente tem muitos caminhos de solução, Diogo, mas infelizmente as nossas leis aqui no Brasil, ela tem essa precariedade, né, de não validar as leis. Então, a gente tem uma lei clara, que é a logística reversa, que ela é óbvia e ela é funcional, não no Brasil, mas na Europa. A logística reversa, para explicar para o pessoal, quando você vende, a indústria te vende, por exemplo, uma geladeira, quando acabar a vida útil dela, que tem um nome que chama obsolescência programada, você programa quantos anos aquele eletrodoméstico vai funcionar. Pô, acabou a geladeira. O que você faz com a geladeira? Não é jogar no garapé. A indústria tem que ter um caminho para recolher todo esse material e dar outra destinação, né? Só não funciona aqui no Brasil. Mas como que... É por isso que é importante a gente ocupar os espaços de tomada de decisão.
E um lugar que é onde tem o maior poder, assim, que a própria sociedade não sabe, é o Senado Federal. Então, os nossos senadores que nós elegemos aqui do nosso estado, são eles que podem, de fato, cobrar a indústria, né? Porque a gente não tem voz, cara. A gente grita, bate, vai, aponta, faz, mas a gente não consegue. Então, o Senado Federal é o único órgão hoje, né, que eles podem, de fato, falar assim, Coca-Cola, vem cá, Recofarma, Grupo Solar, vem cá, seguinte, faça alguma coisa, meu filho. Senão, eu vou balançar essa roseira aí. E aí, nesse momento, é claro que a indústria vai fazer. Eu também acho. Ela está pronta para fazer. Também acho. Ela tem recurso para fazer. Não faz porque não é cobrada. Sim. Né? A gente traz aqui o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola é minha parceira. Sim. A gente costuma dizer, né, que você precisa estar do lado do seu inimigo. Né? Você não precisa fazer o seu inimigo ele de fato o seu inimigo. Para o trabalho que a gente desenvolve, eu não tenho como estar distante da Coca-Cola. Não, eu acredito também, sinceramente, uma empresa secular e como a Coca-Cola, listada em bolsa, ela tem protocolos ambientais a seguir. Então, na verdade, ela própria também quer. Então, eu não acho que a gente falar assim, a Coca-Cola como uma vilã. Ela é uma vilã, mas ela vai ser parte da solução. Querendo ela haja sozinha ou as leis do país obrigar ele a cumprir. Porque, assim, a gente tem que entender que o meio ambiente, a gente às vezes fala como meio ambiente como se fosse uma coisa separada da nossa vida, né? A gente, na verdade, o meio ambiente é onde a gente está, né? Então, você pensa assim que depois de uma seca dessa, dois anos de seca, se tudo isso não servir para as pessoas, pelo menos terem um pouco mais de interesse por esse tema, o nosso futuro é complicado, né? Olha, Diogo, falando dos amazonenses, cara, eu sou amazonense. Amazonense até, eu sempre brinco, ele precisa ser estudado pela NASA. O amazonense, ele é um ser estranho, cara, porque é aquilo que você falou, ele tá ali com calor, mas a árvore tá dando trabalho para ele, porque ele tem que juntar aquela folha, ele vai lá e pum, derruba a árvore. Sim. Sabe? Ele vai lavar a calçada dele e aí vai cozinhar o feijão e deixa a mangueira ligada e vai embora. Mas eu acho que também tem muito a ver com essa cultura da abundância, né? Olha, quem em sã consciência, na atualidade, acharia que, por exemplo, o Tarumã ia acabar, que ia secar, que o Rio Negro ia secar, que tipo, o Rio Solimões secou, gente. Vocês têm noção do que é isso? Que é o Rio Solimões ficar com a cota negativa. Assim, tipo... Assim, eu não sei nem... Desculpa até de gaguejar, porque é tão surreal você imaginar que o Rio Solimões secou. Eu não consigo, assim, de tipo... Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que a gente ia viver isso. Porque eu acreditava que essa crise do ano passado ela ia ser uma crise pontual, ela ia ser estatística, né? A gente tinha tido em 2010, a gente tinha tido uma seca mais severa em 62, depois em 1900 e alguma coisa. Mas, assim, ninguém tinha visto dessa forma, né? E o mais assustador é imaginar que isso pode ser o novo normal. E aí, o que a gente poderia fazer para atenuar essa situação, né? Eu acho que é a pergunta do ar. Existe alguma maneira, do ponto de vista da gestão, por exemplo... Uma vez eu escutei uma pessoa falando, me pareceu bem absurdo, mas ele tinha um argumento que era o represamento do Tarumã. De fazer uma barragem no Tarumã para manter o nível do Tarumã elevado como garantia hídrica de abastecimento de água. Porque o que me falaram uma vez é que um técnico na época era Manaus Ambiental, Amazonas Ambiental, alguma coisa do tipo, que elas mudam às vezes, né? Que a água do Rio Negro era extremamente difícil de tratar, porque ela tinha uma acidez muito elevada, ela era uma água que o metro cúbico tratado era mais caro, então valia a pena do ponto de vista econômico tratar do Tarumã, tratar a bacia do Tarumã. Mas me pareceu um tanto... existe um movimento contra a barragem, esse tipo de coisa,
Mas, assim, a gente tem que entender que as crises ambientais, elas parecem que vão ser frequentes e mais intensas. Como é que a gente vai responder essas crises? E aí é uma crítica que eu faço direta ao governo federal. O governo federal, de maneira pronta, ajudou o Rio Grande do Sul, que precisava muito daquela emergência. O que o Rio Grande do Sul sofreu foi absurdo. Não estou falando sobre a ajuda do Rio Grande do Sul. Eu estou falando sobre a não ajuda ao Amazonas na proporção que essa crise está atuando. Eu ouso a dizer, e assim, sem medo de errar, que se você pegar essa crise climática 23, 24 e 25 na Amazônia toda, ela atingiu uma quantidade extremamente maior do que pessoas que foi atingida no Rio Grande do Sul. Então, essa diferença de tratamento que a Amazônia tem. Eu acho que, por exemplo, o comitê, essa gestão, quando a gente concluir isso em 2030, esse vai ser um case que, se Deus quiser, vai ser estudado no mundo inteiro. Levar Manaus a falar, olha, é possível, gente. As pessoas elas têm uma visão errada, principalmente gente ligada ao agronegócio, que você preservar os agroloucos, a galera maluca que fica abraçado à árvore. Não é isso, gente. Nós estamos falando de gestão para gerir um corpo hídrico que gera emprego, gera sobrevivência para uma parcela da sociedade e a garantia de ser saudável, né? Mas, assim, que a gente precisa fazer a gestão. A gente precisa. O governo federal, o que ele precisa fazer, né, Diego, assim, quando se fala de crise climática, pode observar que está se tornando uma coisa rotineira. O governo federal libera milhões e milhões para comprar cesta básica e água. Sim, eu percebo isso, esse Cara, movimento. Pelo amor de Deus. Se a gente pegar tudo esse dinheiro... Não, é necessário, as pessoas precisam comer. A gente não precisa dizer aqui também que as pessoas precisam beber água nem comer. Quem tem fome e sede é agora. Só que é só paliativo. Se você, na comunidade, seria muito mais eficiente do ano passado para cá ter furado um poço dentro das regras. Tem vários mecanismos, até mesmo um mecanismo de você captar água de chuva. Sim, a gente eu capto água de chuva e faz toda a diferença. Então, são vários modelos de negócio que, em vez da gente pegar esse dinheiro... A gente, que eu digo, porque o dinheiro é nosso, né? Sim, o dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Esse dinheiro e ficar... vou mandar 50 milhões para o governo do estado do Amazonas. Aí o governo do estado pega esses 50 milhões e distribui cesta básica e garrafão de 20 litros de água. Pelo amor de Deus, isso não vai resolver. O que a gente precisa trazer é política pública. Sim. E não fazer disso um ponto focal naquele período. Exemplo, fevereiro, março, não vai se falar mais de crise climática aqui no Amazonas. Não. Vão deixar o mês passar e quando for outubro do ano que vem, aí vai de novo. Senhor presidente, estou precisando de mais dinheiro porque a seca vai ser pior que a de 2024. Aí o cara pega, manda dinheiro para comprar água, comprar cesta básica. Eu percebo assim que existe uma parcela dos gestores públicos, dos gestores públicos, que adoram uma crise, né? Então, o cara pega isso aconteceu na pandemia, e aí também a gente tem que dar César o que é de César. Nessas crises, você pega, por exemplo, nessa crise que eu usei como exemplo do Rio Grande do Sul, tiveram quadrilhas que estavam vendendo doações. Né? Cara, então, assim, eu acho que a gente muitas vezes, a gente aponta muito o dedo na direção dos políticos. É claro que eles têm o peso da caneta, né? Senhor governador, senhor prefeito, senhor gestores dos órgãos ambientais, os senhores têm o poder, a caneta, o peso da caneta é dos senhores. Mas a população tem uma parcela significativa do problema. E esse problema, no meu humilde entender, são dois caminhos: educação e punição. Você educa a pessoa para não jogar o lixo no chão. Se jogar, você tem que criar um mecanismo de... Então, assim, a cidade, ela mostra o grau de civilidade dela em alguns momentos. Como ela trata o meio ambiente, o trânsito, as calçadas, os animais que não têm dono, né? Que estão ali, os animais abandonados. Eu acho que ali você vê o grau de civilidade que a gente tem. E Manaus, nesses pontos que eu falei, ainda tem
ainda tem um caminho Muito, um longo, caminho muito né? longo. E é importante, assim, porque quando a gente acabamos de passar por um pleito político, a gente sabe, a gente sempre conversa, a oportunidade que a gente tem de falar sobre política, e eu acho que o momento de mudança mesmo é a ocupação. A gente precisa ocupar esses lugares e se a gente não estiver disposto para ocupar esse lugar, que a gente possa preparar alguém que nos represente Sim. para ocupar esses espaços, né? Então, Eu percebi, desculpa até, eu percebi que eu conversei com muitos candidatos dessa vez. Conversei com candidatos tanto a prefeito quanto candidatos a vereadores, em encontros, né? E o tema ambiental não é central para ninguém. não é. E existia uma candidata que, assim, ela tratava do tema ambiental, mas ele era transversal à temática dela. Ela tinha outras temáticas, não vou me adentrar a isso, mas ela falava do meio ambiente como uma coisa transversal. Eu senti falta de ter um candidato, uma candidata que falasse mais abertamente. Olha, eu vou da Câmara dos Vereadores para tentar auxiliar o projeto do comitê. O comitê é estadual, eu sei que ele tem um âmbito estadual. O meio ambiente ele é gerido estadual. Mas, por exemplo, a SEMAS municipal, ela tem um papel fundamental e ela também, às vezes, não consegue exercer porque ela não tem a estrutura necessária. Ela não ter a estrutura necessária atende ao interesse de quem? Da sociedade, de algum grupo? Isso a gente não tem como saber. Mas, assim, pelo menos a gente está conseguindo, de alguma forma, eu acho que o Comitê de Bacia e o plano, eles vão levar Manaus para um outro patamar. Bom, e principalmente o Tarumã, né? E aí eu particularmente, sabe, estou muito esperançoso e acredito muito que a gente vá sim trazer esse modelo de negócio. E claro, né, Diogo, vai ser o momento da peneira ali. Só vai ficar quem quiser mesmo trabalhar, só vai ficar quem quiser mesmo, quem estiver disposto a pagar, né? Que a gente fala que a gente tem uma brincadeira que é o IPTU da água, né? Sim. Que é as pessoas que estão dispostas a pagar ali um imposto para estar ali exercendo qualquer tipo de função. Não só moradia, não só indústria, não só para estacionar o seu barco, né? Até os postos de gasolina vão entrar também, quer dizer, Sim. Ninguém vai sair, né, da discussão. Mas vamos falar de saneamento básico. Vamos lá. Ano passado, a concessionária aqui, junto com o município, assinaram um plano que foi o Tratar Bem. Não sei se você acompanhou. Deixa eu só fazer uma vírgula para o pessoal entender. Antigamente, no Brasil, o sistema de água era público. Em algum momento, eu não sei exatamente qual foi em Manaus, Em alguns estados ainda são públicos. ainda são públicos. Em algum momento, o estado do Amazonas e o município de Manaus, provavelmente, vendeu a concessão de fornecimento de água e o tratamento de esgoto para uma empresa que hoje é Águas do Amazonas. Exatamente. Que faz gestão em outros estados. E a AGEA, ela é fortíssima no Rio de Janeiro. Certo. Que tem como grande desafio também ali, uma delas é a Baía de Guanabara, que é altamente contaminada. Eu estive lá ano passado, através do comitê, visitamos a Baía, e a Baía, o grau de complexidade dela é muito grande, né? Mas quando a gente fala de complexidade da questão de saneamento básico, a gente fala também de Manaus, né? Água em abundância, onde não existe gestão. A gente está falando de todas as saídas de esgotamento sanitário da cidade desaguando em nossos rios. A concessionária tem algumas extrações de tratamento, mas que ainda não consegue reter toda essa carga antes de desaguar nos rios. Então, a concessionária lançou ano passado o programa Tratar Bem, que tem como meta, uma meta bem desafiadora, mas eu gostei, porque isso tem que ser desafiador mesmo. Até 2033, entregar 90% de esgotamento sanitário da nossa cidade. 9 anos, construir aí alguns milhares de quilômetros de estações, né? E a gente sabe do desafio que é isso. Principalmente quando se fala de Zona Norte e Zona Oeste, que é a parte mais delicada para a gente, porque a gente sabe que toda a carga de esgotamento desses lugares deságua no Tarumã. Então, quando eles lançaram o Tratar Bem, eu estava super ansioso, né? Falei, meu Deus, que ano o Tarumã vai ser contemplado nisso? Então, quando eles lançaram o programa, botaram no telão e começou a aparecer as etapas, e aí eu fui ficando triste, broxando. O Tarumã vai ser contemplado em 2033, no final do programa. Então a gente sabe que até 2033 o Tarumã ele não vai resistir. Por quê? Porque a Zona Norte e Zona Oeste ela está crescendo de uma forma desordenada e irresponsável. O próprio município e o estado não estão conseguindo, né,
fiscalizar as nascentes, as principais cabeceiras dos igarapés estão sendo soterradas, os pés de buritizeiros estão sendo derrubados. Então tem um grande desafio, né? Só que tem uma notícia boa nisso aí, Diogo, porque a semana passada teve, acho que tu acompanhou ali, que foi a Virada Sustentável. Sim. E teve um fórum do qual eu participei, de um painel, que estava o seu Semi, inclusive seu Semi querido, sempre quando pode, está ali nos apoiando. Ele sabe do desafio que ele tem em fazer gestão aqui no estado e sabe também a importância do terceiro setor, que são as pessoas que de fato estão fazendo alguma coisa. E eu questionei o seu Semi sobre essa situação, né? Eu falei, seu Semi, o senhor sabe, e os próprios diretores da AGEA sabem que até 2033 a bacia não vai estar mais viva. Vai suportar, né, o não processo. Vai. E mesmo o Tarumã trazendo esse modelo de negócio que é o plano de bacias, que é esse estudo, que em seguida vem a cobrança, até lá a gente não sabe se o Tarumã de fato ainda vai estar apto a oferecer qualquer tipo de serviço que envolva turismo, né, Diogo? Porque Sim. uma vez contaminado, acabou toda a brincadeira para todo mundo. Sim. Né? A gente vai entrar naquele modelo de alguns lugares, o próprio Rio Guaíba, que está ali altamente contaminado, né? Que eu estive lá ano passado no comitê, através do comitê, e a gente fez uma visita técnica e eu visitei muitos lugares, assim, foi uma sensação muito estranha passar por aquele lugar, porque passamos por muitos bares modelo palafita, e os caras desenvolvendo atividade comercial, mas não, o Rio não esquece, contempla o Rio. você entra só para beber, comer. Mas tu imagina, pra gente que é acostumado a tomar um banho, pra gente o amazonense ele não consegue, pro flutuante ele não consegue tomar banho. Sim. Ele não vai. Ele não entende ali como um restaurante. Não entende. Ele entende como um banho. Se ele não tiver acesso à água... Esquece. A gente poderia, por exemplo, tô funcionando aqui agora, só que não tem o rio. Esquece. O empreendedor não vai conseguir resistir, porque a gente precisa de movimento para poder movimentar o negócio. Então, quando eu questionei o seu Semi, eu falei, seu Semi, como vai ficar essa questão de o Tarumã ser contemplado no final do programa? E aí ele trouxe a notícia boa que não necessariamente vai ser naquela ordem e que é sim ajustado conforme a necessidade. E aí entra o plano de bacias, porque o plano de bacias vai trazer a necessidade do Tarumã, né? Então, quando o plano de bacias começar a fase de execução, ele vai trazer todos os tributários, que são 13. Desses 13, 6 estão caindo carga de esgotamento sanitário ao vivo e a cores. E esses 6, a concessionária vai ser chamada e vai falar, minha filha, tá aqui, ó. Eu tenho 6 principais saídas. Faça alguma coisa. Porque eu tenho tanto prazo para fazer isso. E se ele não fizer, ele incorre até em crime de responsabilidade. Né? O plano ele vem trazendo toda essa questão jurídica, né? O gestor da empresa vai ser responsabilizado. E aí ele tem um interesse CPF de fazer, porque senão ele pode ir, né, numa situação como essa. Já então a gente vai fazer as considerações finais, agradecer muito, lembrar que o Abaré Cash ele é gravado aqui nos estúdios da Network, e ia pedir para você fazer uma consideração final, falar, dar esse arremate final ao que você quiser falar, e te agradecer muito por ter cedido esse tempo aqui para a gente e para essa causa que tem trabalho demais para muita gente. Né? Eu que agradeço, Diogo, o convite e até mesmo a Network, o grupo aí, porque esses espaços eles precisam ser tomados, né? E a gente precisa, sim, levar essas informações para quem está em casa, né? Que muitas pessoas ainda não sabem o que está acontecendo. Então, assim, para a gente poder aproveitar esse espaço, né? A gente aproveita e convida as pessoas que queiram, de fato, participar das nossas atividades, né? A nossa atividade do Remada Ambiental acontece mensalmente, né? Nesse período de estiagem, a gente vem trabalhando 2 ativações por mês, né? Então, dia 16 agora, sábado que vem, a gente vai estar realizando uma atividade importantíssima para a gente, em parceria com o Sesc Amazonas. O Remada ele vem passando por um processo muito interessante, de positivo, porque a indústria, as empresas estão nos procurando, né, para poder aderir às nossas atividades e fortalecer a nossa atividade. Então, para a gente isso tem sido muito importante, porque a gente cria mais força nesse grito, né?
Então, quando a gente fala desse grito, a gente fala de responsabilidade compartilhada, né? Então, o Remada Ambiental ele é uma atividade socioambiental que ele acontece mensalmente. A gente reúne os voluntários ali na Marina do Davi para a gente poder coletar todo o material, né, que não flutuou e que afundou. E a gente está correndo, Diogo, porque você sabe bem disso, que você também está ali, inclusive nos convidou para poder realizar uma atividade lá. A gente está correndo para poder retirar esse resíduo antes que o rio retome, né? E aí, pelo menos, quando o rio retomar, esse material não esteja mais lá. E, claro, desviar esse material de aterro controlado, né? E aí, aproveitar também e convidar as pessoas a seguirem as nossas páginas, né? Projeto Remada Ambiental _. Por lá você consegue acompanhar todos os nossos trabalhos. Lá no link na bio, tem um link que você consegue se cadastrar e participar das nossas atividades. Né? E através de lá também a gente vem desenvolvendo outras atividades, porque o Remada é uma atividade sem fins lucrativos. No longo desses 10 anos, quase 10 anos, que ano que vem completa 10 anos, o Remada ele desenvolveu outros mecanismos, né? Então, o Remada é uma atividade sem fins lucrativos e enxergando a possibilidade de trazer esse problema e fazer desse problema um negócio, a gente criou uma startup que é a Alt. A Alt significa em Tupi-Guarani guardião dos rios, que ela tem como principal objetivo retirar esse material de forma mais escalável. E aí, tipo, o principal objetivo da Alt, além de retirar esse material dos rios, é desviar esse material de aterro controlado e beneficiar esse material, né? O beneficiamento é a inclusão das cooperativas dentro desse cenário, que as cooperativas hoje são os atores principais quando se fala de resíduos, são os catadores, né? A inclusão deles nesse cenário e, claro, fomentar essa economia circular, né? Porque o que é lixo, que é esse termo que muitas pessoas usam, para muitas pessoas, para a gente, é uma matéria-prima, né? É uma forma da gente fomentar e fazer disso um dinheiro. Então, a Alt, ela, além de retirar o material do rio de forma escalável, né? Que o nosso dispositivo ele retira a média de 6,54 toneladas dia de um barco desse operando, né? Então, o objetivo da Alt é atuar em todas as principais saídas de esgotamento sanitário, né? Para poder recepcionar todos esses resíduos, né? E desviar esse material de aterro e evitar com que esse material desça rio abaixo e desague no Atlântico. E o principal, desviar de aterro e beneficiar, né? Então, a gente vai começar agora, na primeira quinzena de janeiro, a produção de produtos e subprodutos. E um dos produtos que a gente vai começar a construir, pensando em futuros clientes, que na verdade é uma demanda do nosso segundo investidor, que é a Foxconn, que foi a que nos aportou 1,5 milhão para a gente poder fazer desse projeto sair do sonho e virar uma realidade. Então, eles direcionou para a gente a construção de pallets. Então, a gente vai começar agora na primeira quinzena de janeiro a construção de pallets, né? Pallet de plástico já existe, mas pallet de plástico retirado do rio da Amazônia não existe, né? Então, a gente vai começar a produção desses produtos e subprodutos para poder atender o polo industrial, que hoje é uma demanda fortíssima para o polo industrial, né? O polo industrial ele é gigantesco e a gente vai direcionar para o pallet, mas quando se fala de circularidade, abre muito, né, Diogo? Sim. Porque isso é um mundo de possibilidade de coisa que a gente Qualquer pode estar produzindo, né? Inclusive, essa própria mesa que está aqui, ela é toda de MDF, mas imagina uma mesa dessa feita de chapa de plástico, né? E a gente está falando de Plástico reciclado, né? Plástico reciclado. E a gente está falando de um produto indeterminado. Sim. Né? Porque isso aqui pode cair água, pode fazer o que for, isso aqui não quebra. E se quebrar, a gente tem como substituir. Então, te agradecer também pelo convite, Claro, né, irmão? prazer estar aqui. A gente está aí há muitos anos trabalhando, militando. Você também desenvolveu por muitos anos ali o Grito da Água. Grito d'Água. A gente também parou porque eu ia falar Grito Galera, né? Grito d'Água. O Grito da Água também foi esse projeto de pedir socorro mesmo, né? E aí, como a gente ficou ali numa situação tá muito difícil até para fazer o trabalho ali, né? Aí a gente deu uma parada, mas assim que for possível a gente volta também para... Porque esse trabalho é para muitos, né? São muitos atores, né? A dimensão é tão grande que vão ter que ter muita gente, porque sem os voluntários também é impossível você fazer a abrangência, a profundidade do processo fica muito limitada. A gente se coloca aqui, cara, à disposição, né? Para
para a gente estar organizando ali uma atividade em parceria com Vamos vocês. fazer, pô. Trazer o nosso Acho que a primeira voluntários. remada ambiental a gente fez junto. Foi a primeira, a segunda. Lembra que a gente fez Lembra. uma das primeiras lá no... Foi um grito nacional, né? Que saiu em rede sim, nacional, sim, a CBN, gente fez, CNN. Saiu também no Jornal Hoje, na época. Foi. Foi bem bacana mesmo. Valeu isso, então, meu amigo. irmão. Muito obrigado. Tamo aí. Tamo junto aí.